Bom dia, meu nome é Bertiane, eu sou coordenadora de projetos da Briuete, eu sou engenheira ambiental e sanitarista e de segurança do trabalho. Vou mostrar para vocês como funcionam os sistemas de tratamento de esgoto para prospecção de novos clientes. Bom, como eu disse, meu nome é Bertiane, sou coordenadora de projetos, engenheira ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho, e eu vim hoje apresentar um pouco mais sobre reuso de água. Minha experiência com licenciamento ambiental, atuei na área de mineração e também na área de resíduos sólidos, mas com foco em aterros sanitários, na execução de aterros sanitários. Atuo hoje com consultoria para diversas empresas de mineração aqui no Vale do Paraíba, que é na região onde eu moro, no estado de São Paulo. Atuo também com auditorias em normatização e segurança do trabalho nas indústrias aqui da região e com perícias judiciais e extrajudiciais na área ambiental, com foco em riscos tecnológicos. Devido à complexidade desse tipo de projeto, eu vou apresentar junto com a Lídia para ela pontuar algumas coisas referentes ao reuso, ok? Ok, então, gente, o reuso de água, o que é exatamente o reuso? É toda a água que ela é utilizada dentro de uma edificação, ela pode ser tratada e reutilizada, certo? Infinitas vezes. Então, essa água, ela vem de onde? Quais são as fontes, né? De onde que vem essa água de reuso? Aliás, de onde que vem a contribuição de efluentes? A produção de efluentes, ela vem de pia de cozinha, lavanderias, lavabos, chuveiros. São as principais fontes de água que vai produzir efluentes, né? Água que é o que a gente chama de águas residuárias ou águas servidas. Então, esse efluente ou esgoto, que é a mesma coisa, ele vai passar por um tratamento que ele pode ser de nível primário, secundário ou terciário, dependendo do nível de qualidade que a gente quer alcançar nesta água. Ou ainda ser do tipo físico, químico ou biológico, ou ainda combinado. A gente consegue fazer um sistema de tratamento de efluentes físico-químico, físico-químico-biológico. Então, depende também do que? Depende da qualidade de água que se pretende alcançar. Então, todo esse tratamento, o tipo de tratamento e o tipo de efluente que vai se utilizar, vai sempre ser determinado com o uso final que se pretende utilizar aquela água. Então, após tratada, a água de reuso ela pode ser reutilizada para diversos fins. Dentre eles, nós temos a lavagem de pisos, lavagem de veículos, lavagem de paredes, a descarga sanitária, irrigação de jardins, reserva técnica de incêndio, em indústrias pode ser utilizado aí para resfriamento de caldeiras e até mesmo em processos industriais, dependendo de qual seja o processo. Então, a água de reuso, o tratamento que a gente vai determinar no sistema, sempre vai ser de acordo com o uso final pretendido. Então, para a gente fazer um sistema de tratamento de efluentes, a gente não pode simplesmente fazer apenas pensando no objetivo, no uso final, ou pensando na necessidade do cliente. Tem que seguir uma resolução ou, muitas das vezes, uma legislação municipal ou distrital. No caso, a principal resolução que a gente tem a nível federal que rege os tratamentos de efluentes é a 357 do CONAMA, onde ela determina qual é o padrão de qualidade da água que tem que ser lançado nos córregos, nos mananciais. O Brasil ainda não possui uma legislação federal que determina qual é o padrão de qualidade da água não potável para uso dentro das edificações. Algumas normas técnicas da ABNT, embora elas estejam em alguns aspectos ultrapassadas, elas citam alguns padrões de qualidade. Mas a nível federal nós ainda não temos nenhuma legislação que diga quais são os padrões de qualidade. Aqui, pessoal, são alguns exemplos de sistemas de tratamento de efluentes. Como a Lídia explicou, tem indústrias e empresas, né? Vamos dizer empreendimentos,
tem alta complexidade no seu tratamento. E então, este tratamento completo seria para empreendimentos que têm alta carga orgânica, ou seja, a contribuição, vamos supor, de descargas sanitárias, de pias de cozinha, onde se cozinha, onde cai alimentos, onde gera matéria orgânica. Então, é necessário fazer outros tipos de tratamento. Então, ela fica mais complexa. Ela aqui, nessa primeira estação que eu estou mostrando para vocês, seria um tratamento mais complexo, ou seja, mais completo, que passa pelo tratamento preliminar, que retém as partículas maiores. O bioreator com membrana, por exemplo, ele vai reter as matérias orgânicas. A osmose reversa, ela vai tirar os sais que existem nas matérias orgânicas. Ela vai tirar os sais, vai dessalinizar essa água. Então, esse processo é bastante utilizado em indústrias que têm alta complexidade e eles querem reutilizar essa água não somente para irrigação de jardins ou reserva técnica de incêndios. Eles querem reutilizar essa água para as caldeiras de resfriamento, para os tanques de resfriamento, para o processo produtivo em si, para a lavagem das máquinas, dos equipamentos deles, que todos têm normas para atendimento também. Esse tipo de tratamento completo, ele é mais usual em indústrias ou empresas de grande porte. Já o tratamento simplificado seria basicamente as águas cinzas, que são as águas que não têm a contribuição de descargas sanitárias, que seriam as que possuem muito material orgânico. Então, um tratamento mais simplificado, geralmente é um tratamento químico-físico, e ele passa por poucas etapas para chegar para atender o reuso. Então, é o seguinte, sempre que a gente pensar em reuso, a gente tem que pensar em um sistema descentralizado. O sistema, todo município, ele possui uma ET. O que é uma ET? É uma estação de tratamento de efluentes. Essa ET, ela capta o esgoto, né, das residências, do comércio, da indústria, de todo o município. Faz o tratamento e, em geral, ele despeja esse efluente de volta na natureza, certo? Quando a gente está pensando a nível de edificação, a gente vai tratar de um sistema compacto, simplificado para aquela edificação. Então, é uma ET também, mas é uma ET compacta, que vai fazer todo o tratamento para alcançar aquela qualidade da água água de reuso que a gente pretende utilizar, certo? Então, tem que ter isso em mente. Então, quando é uma construção, como a maioria dos prédios já vão ser construídos, né? Vocês vão pegar poucos casos de obras em andamento ou projetos a nível de projeto, então é necessário que exista a viabilidade técnica, que a Bechene vai falar mais à frente com relação a quais são as etapas do projeto, né? Então, a viabilidade técnica a gente identifica inicialmente no diagnóstico, onde a gente vai verificar a adaptação predial necessária para se instalar esse sistema. Trocando em miúdos, é saber se o local tem uma área disponível para instalar o sistema, se esse sistema não vai prejudicar os moradores ou os usuários daquele local, porque lembra que é uma estação de tratamento de esgoto, então não pode ter barulho, né? O barulho não pode incomodar os usuários, e também o cheiro não pode incomodar os usuários. E como é esgoto, sempre vai haver cheiro. Isso aí é normal. Então, sempre a gente tem que verificar a adaptação predial. A importância e o foco no meio ambiente. Dados da ONU disponíveis diz que o Brasil ele tem uma alta disponibilidade hídrica, porém, a gente enfrenta uma crise, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ali no sistema Cantareira, né, que atende o município, né, a região metropolitana de São Paulo, tem essa falta de água potável, né? Então, teria que ter esse foco
essa racionalização do consumo para a gente conseguir levar para todo mundo essas águas de reuso. Então, precisam ter legislações mais aplicadas que atendam essa sustentabilidade. Então, nós da Brioete queremos oferecer esse dimensionamento do sistema para as pessoas, os usuários, terem um uso responsável da água. E eles consigam entender que as águas de reuso, elas podem ser utilizadas para diversos fins. Então, só complementando, gente, é muito claro o problema da crise hídrica no país. Não é disponibilidade de água. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do mundo, né? Cerca de 12% de toda a água doce está no Brasil. Só que qual é o problema? É um problema de gestão, certo? Então, como que nós, individualmente, trabalhando com os nossos clientes, vamos melhorar esse problema de gestão? Então, todo sistema de reuso de água, ele sempre vai focar numa gestão eficiente da água. Ou seja, ele foca em uma produção, aliás, a produção de água, o consumo eficiente foca na gestão, na oferta e na demanda. O que acontece hoje no Brasil é que a gestão da água, ela foca apenas na oferta. É sempre produzir água para atender a demanda, nunca pensando na demanda. Quais são os usos que vão ser preciso utilizar a água, qual a qualidade da água para cada uso. Então, quando a gente elabora um plano de conservação de água, que é um relatório que a gente apresenta para o consumo eficiente da água na edificação, a gente oferece uma gestão de água pensando na oferta, ou seja, onde que a água vai ser produzida, e na demanda, qual é a demanda. E por que é importante esse foco na oferta e na demanda? Porque quando a gente pensa na demanda, a gente separa os usos de água na edificação. Então, a gente tem os usos nobres, que são alimentação, produção de alimentos, dessedentação, que é matar a sede, né, beber água, tanto de animais como de pessoas, a higiene pessoal, o banho. Então, esses são usos potáveis. Todos os usos não potáveis, como descarga sanitária, lavagem de piso, lavagem de veículos, irrigação de jardim, são usos menos nobres. Então, quando a gente fala desses usos, a gente pensa e a gente entende que o padrão de qualidade para esses usos não é tão exigente quanto a água potável. Então, a gente consegue aí destinar a água potável para usos potáveis e a água não potável para usos não potáveis. E isso é em torno de 50%. Aqui tem algumas notícias de que o foco no reuso da água está sendo recorrente. Então, várias empresas, várias indústrias estão reutilizando a água, fazendo o reuso da água devido a essa falta constante da água aqui no estado de São Paulo, principalmente. Os clientes em potencial são todos os clientes que produzem água. Então, somos todos nós. Então, hotéis, condomínios, residenciais, comerciais, restaurantes, escolas, indústrias, frigoríficos também, concessionárias de veículos, no setor agrícola. No Brasil, não existe, né, como a gente já citou anteriormente, não existem legislações que tratam único e exclusivamente do reuso da água. Mas tem normas que atendem para o projeto, a execução, a operação, né, do sistema de tratamento, a resolução CONAMA, que determina os padrões para o lançamento. E alguns municípios e estados aqui no Brasil possuem as leis para o reuso de água, já estão pensando nisso, né, nesse uso consciente. Eu vou apresentar para vocês quais são as etapas de execução para a elaboração do projeto. Então, no diagnóstico, a gente vai verificar as características do efluente para que a gente consiga elaborar o projeto.
chegar no tratamento mais eficiente para esse tipo de efluente. No próximo, nós iremos elaborar o projeto. Na terceira etapa, é o estudo de viabilidade ambiental. O estudo de viabilidade econômica e ambiental, ele envolve o seguinte: toda vez que a gente está fazendo um sistema de tratamento de efluentes, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o índice de consumo, qual é o indicador de consumo daquela edificação. Se é litro por pessoa dia ou se é metro cúbico, litro por metro quadrado, né? E como que a gente identifica esse índice esse indicador de consumo? De acordo com o uso final. Se o cliente quer uma água de reuso para lavar piso, a gente precisa saber quantos litros de água por metro quadrado ele utiliza para lavar o piso. Então, e isso depende da forma como ele lava o piso, se é com balde, se é com lavadoras de alta pressão ou se é com mangueiras. Então, a forma como ele lava o piso, a gente consegue identificar qual é o indicador de consumo dele, no caso aí, litro metro cúbico dia. Para outros usos finais, como descarga sanitária, lavagem de veículos, vai ser nem lavagem de veículos e outros usos na indústria, no caso, é litro pessoa dia. Então, descarga sanitária, quantas pessoas tem no local, quantos vasos sanitários tem no local, e a gente estabelece um padrão de consumo. A gente, no diagnóstico, a gente identifica quantas vezes a pessoa vai no banheiro, se ela dá descarga, se ela lava as mãos, e se ela tem pessoas que vai no banheiro, dá só descarga e não lava as mãos, tem pessoa que só lava as mãos e não dá descarga. Tudo isso contribui para o consumo, e esse consumo é que a gente identifica. Feito isso, quando a gente dimensiona o sistema de tratamento de efluentes, a gente vai reduzir esse consumo de água potável. Se a água é utilizada para dar descarga sanitária, por exemplo, a água de reuso, então a gente vai diminuir esse consumo aí de litro pessoa dia. Se a água for destinada para irrigação de jardim ou para lavagem de piso, a gente vai diminuir o consumo de litro metro cúbico por metro cúbico. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um índice de redução de consumo. E aí a gente vai saber a eficiência do sistema e quanto de fato que aquela edificação vai reduzir o consumo. Essa é a análise ambiental que a gente faz. Com tudo isso, a gente tem também o quê? O cliente fez o investimento, né, que é o custo capital, o cliente fez o investimento ali no sistema, ele tem o valor que ele já paga em água e tem o valor que ele vai reduzir na conta de água dele, a partir do momento que ele tem um sistema de tratamento de efluentes de reuso. Então, a gente consegue verificar a viabilidade econômica do sistema, por meio de 3 análises. A primeira delas é o payback, o payback simples, que todo mundo conhece. E além disso, o payback ele é eficiente para a gente saber qual é o retorno do investimento, mas ele não é completo, porque ele não diz em quanto tempo o sistema vai durar, qual é a viabilidade total do sistema em um determinado período de tempo, né? Um determinado número de anos. Então, nós complementamos a essa análise o custo incremental médio e o valor presente líquido. E num período de 30 anos, a gente consegue verificar toda a vida útil do sistema e a troca de peças e verificar realmente se esse sistema vai se pagar nesse período aí, qual é o retorno que esse cliente vai ter durante esse período de tempo aí de 30 anos. Esses são os nossos estudos de viabilidade, certo? E para finalizar, aí a gente tem a execução do projeto, né? Esses estudos, eles são feitos paralelo à elaboração do projeto, porque nós conseguimos fazer ele com os dados coletados no diagnóstico, na vistoria hidráulica. Então, a gente sempre elabora o projeto, emite RT e fornece ao cliente esse estudo, onde ele consegue ter uma visão mais clara do investimento que ele está fazendo e da economia que ele vai obter. E para finalizar, tem a execução do projeto, em que a gente faz
o treinamento também dos funcionários, né, onde a gente fornece um manual de operação e instalação, e isso serve para que o próprio cliente consiga entender como que o sistema funciona e consiga identificar problemas. E por fim, tem o monitoramento do sistema, que ele é feito após 6 meses. Então, quando o sistema está instalado, a gente faz a primeira análise da água de reuso e fornece a esse cliente, já está incluso aí no projeto, um kit de análise para essa água de reuso. Então, esse kit é onde ele vai conseguir analisar sozinho a qualidade daquela água produzida. E se ela estiver dentro dos padrões para uso final que ele está pretendendo, ele consegue já dizer que o sistema dele está funcionando corretamente. Se estiver fora do padrão, aí é a hora que ele vai ter que acionar, abrir o ET novamente para ir lá e corrigir o sistema. O solicitar do cliente. Documentação da propriedade. Geralmente pede-se matrícula atualizada, a disponibilização também dos projetos arquitetônicos, hidráulicos e elétricos da propriedade. Por que o elétrico? Porque junto com a proposição do sistema de tratamento de efluente, a gente sempre vai tentar fazer o consumo sustentável desse sistema. Então, a gente oferece junto a usina fotovoltaica. Então, a gente precisa do projeto elétrico também da propriedade. E o relatório de contas de água, do consumo de água, de esgoto, de energia elétrica dos últimos 3 meses. Então, isso, de fato, tem que ser solicitado ao cliente no ato da contratação do projeto. Muito obrigada, pessoal. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que possa ser tirada. E embaixo estão os meus contatos. Bom, gente, então com relação a essa campanha aí de final de ano que eu fiz para vocês, para elaboração do plano de conservação de água, precisa da conta de água. Se o cliente tiver aí a disponibilização do projeto hidráulico, arquitetônico e elétrico da propriedade, também é importante que ele disponibilize para a gente. E também a documentação da propriedade aí para que a gente consiga registrar esse sistema depois de feito. Algumas cidades, não é todas as cidades, algumas cidades não exigem o registro do sistema junto ao órgão municipal, mas algumas cidades não há essa exigência. A gente vai verificar de acordo com a legislação local quais delas exigem esse registro, mas por via das dúvidas solicita aí a matrícula atualizada do cliente, né, o IPTU, para que a gente, se for necessário, a gente já tem toda a documentação. Então essas são as 3 documentações iniciais, para que a gente já comece a elaborar a proposta e a gente indique para aquele cliente quando que vai ser a visita técnica para a elaboração do plano de conservação de água, certo? Então é isso, eu também queria agradecer a todos.